Vamos continuar caminhando em Cristo. Hoje de manhã, a Nájila fez a devocional na Escola Bíblica Dominical, ela falou do caminhar também, e trouxe uma palavra no sentido que, para muitas pessoas lá fora do mundo, lá na escola, como orou a irmã Carol, hoje aqui no Louvor, nós cantamos também sobre caminhando, sempre confiando no Senhor, nossas músicas aqui hoje no culto. Então, falava sobre lá no mundo, muitas pessoas irão olhar para nós e vão ver que nós somos o caminho. Elas não sabem como chegar para o céu. Vão olhar para nós, nós podemos ser apresentados para elas como o caminho. Vamos indicar Jesus, que é o caminho. Elas vão olhar primeiramente para nós, nós vamos dizer, olha, Jesus é o caminho, vem com a gente. Então, nós estamos peregrinando, né? Caminhando em Cristo. Vamos ler hoje 1 João capítulo 5, caminhando em Cristo, aperfeiçoando a confiança através da oração. 1 João capítulo 5, 13 a 15. Os que quiserem se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, que podem, vamos fazer a leitura dessa escritura, escrita pelo apóstolo João, que andou com Jesus durante aquele ministério de Jesus aqui na terra, e ele escreveu nessa sua primeira carta, capítulo 5, 13, 14 e 15, eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Amém. Deus abençoe a palavra no nosso coração. Podemos sentar. Estamos aprendendo como viver diante do Senhor. E aprendemos na Bíblia que é possível viver uma vida que agrada ao Senhor e que cumpre o seu ideal que ele propôs desde os tempos do Velho Testamento. Estamos renovando cada domingo o nosso foco, que é acreditar em Cristo, que é fazer a decisão certa e obedecer fielmente a Ele. Assim como é o foco de todo cristão em qualquer lugar na face da terra. O primeiro ponto dessa série de mensagens que nós meditamos foi buscando a comunhão com os cristãos. Como é importante viver dessa comunhão tão doce. E nós recebemos muitos benefícios, como encorajamento, crescimento, auxílio, força, amor. O segundo ponto foi domingo passado. Nós, para termos uma boa direção na nossa caminhada, nós precisamos priorizar a leitura da Bíblia diariamente. Estudarmos a Bíblia. Estudando a Bíblia, a nossa fé cresce, a nossa confiança em Deus se estabelece. E nós encontramos as verdadeiras e maravilhosas palavras de Deus, são tesouros de Deus para nós, que nutrem a nossa fé, faz com que cresçamos com virtude na vida espiritual. Nós aprendemos a descansar em Deus e a viver o cuidado e o conforto de Deus, como Daniel na cova dos leões, domingo passado. Ou como antes, né, como Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo, naquela situação toda. Ou também aprendemos a confiar nos propósitos de Deus, que Deus está dirigindo a gente na caminhada, mesmo que não estamos entendendo, como na história de José no Egito. Então, nós estamos caminhando, queremos caminhar com Deus, sabendo que essa é a melhor configuração, esse passo a passo espiritual que reabastece o nosso coração. Então, acreditamos em Cristo. Por isso, dizemos que cremos e fazemos a boa confissão a Jesus. Fazemos a decisão certa, por isso dizemos, eu amo, eu vou fazer o bem. E obedecendo, fazendo a vontade de Deus, entregamos o controle de nossa vida ao Senhor. Então, hoje, caminhando em Cristo, aperfeiçoando ou exercitando a nossa confiança através da oração. Cantamos com as crianças aqui, leia a Bíblia e, se quiser crescer, faça oração.
Faça oração. Então, não é só viver em comunhão com os irmãos, buscar a comunhão com os irmãos, não é só a leitura da Bíblia, mas nós precisamos de comunhão com Deus através da oração. A oração é essa forma que temos de comunicar diretamente com Deus. Não precisa marcar uma agenda. Às vezes a gente vai falar com alguém importante, tem que falar com a secretária, pedir um espaço, reservar um dentista, ou mesmo um consultório médico, tem que achar uma agenda, tem que achar um espaço. Às vezes até uma coisa urgente, você não consegue encaixar na hora que você precisa. Mas com Deus, irmãos, nós temos acesso direto, qualquer lugar, qualquer hora. Ele está sempre pronto para nos ouvir e receber a nossa oração. Quando falamos com Ele, falamos das nossas alegrias, falamos das nossas preocupações, falamos das nossas necessidades. E o apóstolo João está dizendo que essa é a nossa confiança, confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, segundo a vontade dele, ele nos ouve, ele nos concede. Quarta-feira passada, no culto de oração aqui, eu sempre medito com os irmãos que vêm no culto de oração sobre oração. E estava falando sobre a igreja primitiva, a igreja no livro de Atos, que era uma igreja que orava sem cessar. Nós devemos sempre lembrar da igreja primitiva. Como igreja, nós precisamos orar sem cessar. A igreja em Atos contava com homens e mulheres que oravam. Homens e mulheres que oravam. Nós lemos em Atos capítulo 1, ali a lista no versículo 13 dos homens que estavam lá, que eram os apóstolos, a partir de Pedro, Tiago, João, chegando até irmão de Tiago. E nós lemos no versículo 14 que lá estavam mulheres orando, a mãe de Jesus e as mulheres no plural. Então, homens e mulheres estavam orando, logo no comecinho do livro. Nós lemos depois no capítulo 2 que eles estavam perseverando nas orações. Nós lemos no capítulo 4, quando eles foram ameaçados de perseguição, de calar, não falar mais em nome de Jesus, eles oraram, e o lugar onde eles estavam tremeu, moveu-se com a presença de Deus, foram todos cheios do Espírito, eles não tiveram medo, eles continuaram falando de Jesus e anunciando ao mundo. Depois vamos lendo lá multidões, 3.000, 5.000, depois não fala mais a quantidade, porque a igreja ia crescendo, mas é uma coisa que a gente vê no livro de Atos, homens que oravam, mulheres que oravam. Alguém disse que para sermos como a igreja de Atos, uma igreja que ora, precisamos ser, em primeiro lugar, homens e mulheres de oração. Então eu lembrei do Terry Crews, que é um ator muito conhecido no mundo, e se eu falar para vocês que é aquele que fez o pai, no personagem do Chris, naquele Todo Mundo Odeia o Chris, aquele que era o pai, é ele. Né? Ele é um ator muito famoso, fez muitos filmes, mas ele é um cristão convicto. Ele é um cristão que assume a sua posição de cristão. E ele falou uma coisa interessante no ano passado, que é uma bênção ter uma esposa que ora. Ele falou isso numa entrevista lá no Tapete Vermelho, em Hollywood, e ele estava homenageando sua esposa, Rebeca, enquanto caminhava naquele tapete vermelho. Ele disse, ela é uma mulher que ora. E ele fala, é absolutamente a melhor sensação do mundo. Eu fiquei pensando, será que ele ora? Eu acho que ele ora também. Nós precisamos de homens e mulheres que oram, não só mulheres. Geralmente, em nossas igrejas, nós temos muitas mulheres que oram. Geralmente, mais mulheres oram. Fiquei feliz hoje em ver o Anderson ministrando o louvor e orando no final, né? O Anderson, ele não queria falar, agora ele já fala, agora ele já ministra, agora ele já ora, né? A nossa igreja tem investido nesse sentido. Bem, quando alguma irmã me fala, eu estou contente com o meu marido, ele está indo muito bem, lá em casa as coisas melhoraram, ele tem assumido o seu papel. É isso mesmo que a igreja oferece. A oportunidade de despertar e de se incentivar e equipar para que o homem também ore. Fiquei pensando se o Thierry ora. Eu creio que sim, eu disse. Porque antes dele ter toda essa experiência com Deus, ele era viciado em pornografia. Ele declarou isso, ele era viciado, ele passava as madrugadas escondido da mulher, vendo filmes pornográficos. E ele sofria com aquilo estava destruindo a sua vida, destruindo o seu casamento, destruindo o seu lar.
até quando ele abriu o coração. E aquela esposa continuou orando com ele, ajudou ele, e ele superou, ele venceu. Agora ele ajuda outras pessoas, ele tem instituto, ele tem feito coisas, ações para ajudar homens em todo o mundo, através da influência e experiência dele. Então eu creio que ele ora também. Mas quando ele fala da mulher, está fazendo uma homenagem a ela. Assim nós precisamos da igreja, homens que oram e mulheres que oram. A igreja em Atos contava com homens e mulheres de oração. Irmãos, oração é um privilégio. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que a oração é um privilégio. Nós temos um privilégio de falar com Deus, em nome de Jesus. Deus ouve as nossas orações. Ele quer ouvir as nossas orações. Ele ama as nossas orações. Ele ama quando nós vamos até Ele, num sentido de um relacionamento, no sentido de um voltar, de estar com Ele, de conviver com Ele no momento de oração. Uma conversa íntima, intensa, um morar, um momento ali com Deus, Deus ama isso. Então, em primeiro lugar, a oração é um privilégio. É também um relacionamento. E Deus deseja que nós estejamos com Ele bem próximos. Muita gente tem medo de Deus, uma pena. Mesmo os pecadores, muitos, não alguns, mas muitos, pela minha experiência nesses mais de 40 anos de ministério, muitos têm medo de Deus e por isso não querem nem vir à igreja. Eles têm medo de Deus. Eles acham que são indignos de buscar a Deus. Eles acham que são indignos de falar com Deus. Muito menos de ouvir a palavra de Deus, porque eles têm medo da palavra de Deus, porque eles sabem que são pecadores. Eles acham isso uma coisa terrível, porque o mundo pintou um Deus cruel, um Deus que está pronto para vingar e para matar. Mas Jesus falou que quem vem para vingar e matar não é Ele, é o diabo. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele fala do diabo, ele fala, esse sim, esse veio para matar, roubar e destruir. Então Deus quer um relacionamento com Ele bem próximo, não devemos ter medo. Especialmente quando estivermos mal. Especialmente quando fizermos alguma coisa errada. Muitas vezes o crente passa por essa experiência. Muitas vezes, ou deveria ser poucas vezes, né? A experiência de que fez alguma coisa errada durante a semana. Eu lembro um livro que eu li e conta a história de um enfermeiro que foi atropelado. E aí chegou o pessoal para socorrê-lo, ele falou assim, vamos chamar a ambulância. Ele falou, não chama não, eu sou da equipe do hospital. Se eles me virem nessa situação, eles vão me recriminar, eles vão me condenar, porque eu não me cuidei, porque eu não me preveni, porque eu me deixei atropelar. A história é mais ou menos assim. Fala, não me leve para o hospital. Já pensou a cena? Pessoa atropelada, precisando ser socorrida pelo SAMU, e fala, não me leve, porque eu faço parte do hospital. Eles não vão entender porque eu fui atropelado. Ele faz uma aplicação espiritual, dizendo, o crente, quando peca, muitos crentes, quando pecam, a primeira coisa que eles querem fazer é não ir na igreja, é fugir da igreja. Porque se for a igreja, vão me condenar. Vão me reprimir porque eu errei, porque eu pequei. Infelizmente, muitos têm uma ideia errada nesse sentido. Quando a gente faz alguma coisa errada, aí que a gente tem que buscar Deus e orar em primeiro lugar, Senhor, me perdoa. Salmo 32, Salmo 51... lembrar de 1 João capítulo 2, que Jesus é o nosso advogado, se nós pecarmos, devemos ir a Ele, confessar nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas as pessoas geralmente têm uma concepção errada. Então a oração é um momento de estar próximo de Deus, especialmente quando a gente não está bem, alguma coisa precisa ser corrigida. Lá em Isaías capítulo 55, Deus falou, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, verso 3. Verso 6 fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Temos que buscar a Deus urgentemente, em todas as situações, especialmente quando está precisando, né, de socorro, de um atendimento emergencial. Temos que buscar a Deus, não precisamos ter medo de Deus, mas saber e confiar no seu amor. A oração, além de um privilégio, ela é um dever. Então, se você não tem orado por privilégio, ore pelo dever. Ore pelo mandamento. A oração é o mandamento também. Lemos em Mateus capítulo 14, Jesus falou para os seus apóstolos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus mandou orar. É um imperativo. Em Mateus capítulo 5, Jesus também falou, orai pelos que vos maltratam. Jesus mandou orar por aquelas pessoas que não gostam de nós. Orai por eles. E em Lucas capítulo 6, Jesus falou, orai pelos que vos caluniam, aquelas pessoas que estão falando mal
de você pelas costas. Ore por eles. É um mandamento orar, inclusive, por essas pessoas. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo escreveu: orai sem cessar. Orai sem cessar. É um versículo só com essas 3 palavras. Tiago, capítulo 5, também fala: orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Então é um mandamento. A oração é um mandamento. Quando nós oramos, Deus intervém. Ele vem, Ele põe em ordem o que está errado em nosso mundo interior. Muita coisa tem que ser consertada. Só com a ajuda de Deus nós conseguimos consertar. Nosso mundo exterior, ao nosso redor. Deus vem e nos ajuda e nos socorre também em nosso mundo exterior. Meus irmãos, nós precisamos orar para que Deus venha e ponha ordem e conserte as coisas que estão erradas. Alguém diz que está tudo errado. Até que a gente busque a Deus e peça para que Ele venha em nossa vida e Ele coloque ordem em nossa vida. Ele corrija a nossa vida. É como aquela música que aquele cantor teve uma experiência de conversão com Jesus, não lembro o nome dele, e ele cantou e ele escreveu aquela letra dizendo assim: entra na minha vida, entra na minha casa. E a letra significa que ele teve uma experiência com Jesus, quando ele pediu para Jesus, isso aí, esse nome. Entrou na sua vida, entrou na sua casa, na sua família. Essa é a ideia. Está tudo errado. Está tudo errado, até que Jesus venha e entre, e Ele põe ordem, e Ele conserta tudo que está errado. Então a oração é isso, é um a sós com Deus, como diz o salmista no Salmo 62, minha alma espera somente em Deus, é uma busca incessante que o crente tem pela presença de Deus. Salmo 42, 2, a minha alma tem sede de Deus. Salmo 63, Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, uma sede pela presença de Deus. A oração do crente é uma ação espiritual para alcançar bênção, a bênção que tanto necessita. Jeremias 29, 11 diz: eu bem sei, Deus falando conosco, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Então, aquelas pessoas que pensam que Deus tem alguma coisa de mal, não. Ele tem pensamentos de paz. Ele quer nos abençoar. Então, nós buscamos a bênção do Senhor. Isaías 65, 24 fala: e quando estarão ainda falando, eu os ouvirei. Quando você estiver orando, tenha certeza, Deus já está ouvindo. Sofonias capítulo 3, versículo 17, o Senhor fala: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele está dizendo: eu estou com você. Qualquer lugar, em qualquer hora, eu estou no meio de vocês para salvar, para se deleitar em alegria. Tiago, capítulo 4, 8, ele fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, uma ação que nós fazemos, nós vamos a Deus e Ele vem ao nosso encontro. É a certeza absoluta, nós temos a palavra, nós temos as promessas, só precisamos crer. Lemos então na Bíblia que não há orações que Deus não ouça. Deus ouve todas as orações. Se nós fazemos em nome de Jesus a oração, a súplica. No capítulo 15 tem, de Mateus, uma experiência interessante com a mulher cananeia. Jesus não tinha nenhum dever ou obrigação de atender o estrangeiro. E chegou uma mulher cananeia quando Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e uma mulher cananeia veio daquela redondeza e começou a pedir a Jesus: Jesus, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus falou para ela: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Mas, sinceramente, desde quando eu criança que eu leio esse texto, eu fico pensando: puxa, que coisa, né? Aquela mulher, como é que ela recebeu essa palavra de Jesus? Foi uma palavra assim: puxa, Jesus não vai ouvir minha oração? O que eu faço agora da minha vida? E ela estava ali suplicando: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela é uma estrangeira, Jesus não veio para os estrangeiros, Jesus veio só para os judeus. Mas algumas pessoas foram abençoadas, mesmo sendo estrangeiros, com a sua súplica, a sua oração feita a Jesus. E ela, depois de ouvir aquela palavra de Jesus, disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Aí a gente que tem cachorrinho, ou teve, né? A gente sabe como é que é isso, né? A migalha, o cachorrinho gosta. É só uma migalha, mas ele tem um prazer naquilo. Aquela mulher tinha uma fé tão grande que a sua oração foi atendida. Porque ela disse: Senhor, que seja uma migalha só, mas ouve a minha oração.
Jesus falou assim, mulher, grande é a tua fé. Vai, que a sua oração já foi atendida. E ela foi, e a sua filha já estava curada, estava restabelecida. Não há orações que Deus não ouça. Deus ouviu a oração daquela estrangeira num tempo que não era a palavra dirigida aos estrangeiros, não era o tempo dos estrangeiros, a porta da graça não tinha se aberto ainda totalmente para eles. Não há oração que Deus não ouça, a menos que haja pecado. O que pode impedir de Deus ouvir uma oração é o pecado. Isaías capítulo 59, 2 diz, as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. A única condição, a única possibilidade de Deus não ouvir a oração é o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o pecador. Então, por isso temos que orar segundo a vontade de Deus. Precisamos pedir que a vontade de Deus seja feita, precisamos ter fé em Jesus, precisamos confessar nossos pecados antes de ir a Ele, pedir alguma coisa, e a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar toda a injustiça. 1 João capítulo 2. Então, podemos orar. Então, podemos ir a Deus em oração, em confiança, porque estamos buscando e fazendo as coisas segundo a sua vontade. Percebe o valor da oração? Percebe como é importante perseverar na oração, como diz Romanos 12, 12? Perseverai na oração. Não pare de orar. Não desista de orar. Quando eu falo que a igreja precisa de homens e mulheres de oração, é fato. Eu tenho, ao longo desses mais de 40 anos de ministério, escutado muitas irmãs falando assim, eu gostaria que o meu esposo orasse. Eu gostaria que meu esposo fosse o chefe da família, ele assumisse o sacerdócio do lar. E a Bíblia nos ensina que o homem tem 3 funções como homem no lar. Quais são essas 3 funções? Quê? Ser o provedor, né? O rei, ele é o rei que provê ali as necessidades. Qual outra função? Sacerdote, ele que vai, lembra de Jó? Orava pelos seus filhos, fazia oração, fazia sacrifícios, ele que vai levar a família a Deus em oração. Então o homem precisa orar. Quando a queixa da mulher é, pastor, eu queria que meu esposo orasse. Ela está certa, sabe por quê? Porque a mulher não foi criada para ser a sacerdote do lar. O homem é o sacerdote do lar. A mulher está ali para ajudá-lo, para ser sua companheira. Mas ele precisa assumir essa função, orar com a sua esposa, orar com seus filhos, ter o seu momento a sós com Deus, onde ele vai orar de uma forma especial pela esposa, pelos filhos, pela família, né? Mas aquele momento da oração da família junto, da união da família, está orando, pedindo a Deus, agradecendo as bênçãos e suplicando as bênçãos sobre a família. Ele é o sacerdote do lar. Qual que é a outra função do pai na família? O profeta, faltou. Né? Provedor, que é o rei, o governador, né? O senhor da casa, ele é o sacerdote, ele é o profeta. Ele que traz a palavra de Deus para a sua família. Ele deve ler a Bíblia, ele deve ensinar a Bíblia para os seus filhos. Eu fico muito feliz em ouvir de homens aqui na igreja que estão fazendo isso, estão desenvolvendo esse ministério. Isso é muito importante, especialmente para quem tem menino em casa. O menino precisa da influência do pai na sua vida, na sua formação. Então, mulher, se o seu esposo ainda não é crente, ore para ele se converter, porque vai ser muito importante na vida dos filhos, na vida dos netos, na vida da família. Enquanto ele não se converte, faça isso. Ensinem a Bíblia e faça esse papel que é tão importante na formação e educação da família. Então, jamais desista de orar. Saiba que o Pai Celeste está sempre ouvindo as orações, sempre cuidando de cada uma das suas necessidades, como o Pai amoroso que Ele é, Pai eterno que Ele é. Ele está cuidando de nós. Vou parar aqui. Tem mais coisa, mas a Cidinha preparou um bolo ali, uma jantinha. Eu não quero atrapalhar a festa também. Meus irmãos, eu quero parar nesse ponto aqui. Não, porque tem muita coisa importante. Eu prefiro fazer assim. Pergunto. Nossa igreja é uma igreja que tem homens que oram e mulheres que oram. Você é um homem que ora, você é uma mulher que ora. Lembre que a igreja precisa de homens de oração, mulheres de oração. Nossa geração, nosso mundo precisa de uma igreja que ora.
Se você tem tempo para vir na quarta-feira orar com a igreja, é outra parte do estudo de oração que a gente vai ver na frente, como é importante a oração intercessória também, quando oramos uns com os outros, uns unidos com outros. Mas lembre de reservar um tempo na sua semana, pelo menos eu sei que o mundo hoje é muito corrido, é uma correria, não deveria ser. Nós deveríamos ter tempo para orar com a família, uma vez pelo menos por dia, quiçá mais vezes. Mas se você não está encontrando isso, pelo menos encontre um dia na semana para fazer isso, orar com a família. Você é homem, né? E mulher também. Se o seu esposo não ora, você faz isso, ajuda ele, né? E sempre clamando a Deus para que ele venha assumir esse papel tão importante, tão brilhante, tão necessário que é ser o sacerdote. Então pense nessa semana sobre isso. Qual é o tempo da sua oração? Como você tem tido uma vida de oração? Qual tem sido a necessidade? Onde você precisa melhorar? Será que algum pecado que você não está gostando de orar, você não quer orar? Porque, sabe, se tem alguma coisa, sabe que o que atrapalha a oração é o pecado, não é outra coisa. Quando não há pecado na relação com Deus, quando não há impedimento, é um prazer, é aquilo que a gente viu no primeiro ponto, é um privilégio a oração. É como o T. Cruz diz lá, é uma bênção ter uma mulher que ora. Aí a mulher vai virar para você, é uma bênção ter um marido que ora. É isso que a gente precisa, ser um bênção na vida do outro. É isso que Deus quer, Deus planejou isso para nós. O filho dizer, a filha dizer, é uma bênção ter um pai que ora. É uma bênção ter uma mãe que ora. Aí as pessoas dizendo, não é uma bênção ter essa igreja que ora por nós. Quantas vezes na quarta-feira os irmãos trazem aqui pedidos de oração, né? Os irmãos estão sempre aqui, que frequentam o culto de oração. Quantas vezes, irmãos, pessoas que a gente não conhece, conhecidos dos nossos irmãos, no contato de trabalho, vizinhança e família, pedem oração. Eles não são crentes. Eles têm talvez medo de Deus, mas pedem para um crente, ora por mim. Na enfermidade. Quantas vezes depois vem lá a gratidão. Olha, agradeça lá na igreja pelas orações, que Deus ouviu as orações. Então as pessoas lá fora precisam conhecer que somos uma igreja que ora, que Deus está ouvindo as nossas orações. Na minha vida eu tenho muitas experiências de oração, isso é maravilhoso, nós precisamos ter experiências de oração. Para que a gente, quando falar com alguém, apresentar para essas pessoas, olha, o nosso Deus é um Deus vivo, Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Ele ouve as orações. Não tem uma oração que Ele não ouve. Deus ouve todas as orações. E assim, com fé, vamos continuar nossa luta espiritual, alimentando incessantemente, com Bíblia, comunhão, mas com oração. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.